Senão você corre o risco de fazer um monte de esforço na academia, fazer um monte de exercício, se desgastar um monte da tua vida lá dentro, ficar 2 horas por dia lá dentro e o teu corpo não mudar nada. Hoje eu vou resolver um dos maiores mistérios, uma das maiores dificuldades do universo das mulheres que estão treinando musculação, que querem ter o corpo dos sonhos, que é o quê? Como eu vou te ensinar como perder gordura da barriga e deixar o glúteo durinho. Por quê? Porque está uma polêmica aí de que é impossível fazer os dois, perder a barriga e deixar o glúteo grande, duro e empinado, sem tomar bomba. Essa polêmica toda começou com o vídeo da, se eu não me engano, é Luana. É uma influenciadora, acho que ela é meio comediante, assim, faz uns vídeos engraçados ali na internet. E choveu de gente me mandando o vídeo dela da semana passada. Vamos assistir aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Coisas que eu tô aprendendo como iniciante desse caralho de vida fitness. Se come muito, fica sem barriga, e se come pouco, fica sem bunda. Tem que escolher o que você quer. Não dá pra ter os dois. Ah, Luana, mas tem gente que eu vejo na academia que tem barriga chapada e bundão. Ou é genética, ou é o quê? Puxando o gancho pra coisa 2 que eu aprendi, e bomba virou vape. Todo mundo usando, fingindo que não faz mal. Ah, porque é reposição hormonal. Não é, amor, é bomba. Mas a minha testosterona tá baixa, você é mulher. Ah, mas... é bomba. Ah, Luana, mas você não sente vontade de tomar? Todos os dias. O que me segura é meu medo de morrer antecipado. Só isso. Bom, então a primeira coisa que ela falou sobre tomar bomba, né? Tá todo mundo tomando bomba e fingindo que não faz mal. E realmente isso está acontecendo demais. Eu não sei se vocês me acompanham lá no Instagram, mas recentemente virou uma grande polêmica quando eu comecei a criticar profissionais de saúde, personal trainer, nutricionistas, médicos, que além de tomarem bomba, incentivam os seus alunos a tomarem bomba também e se vendem ainda como indivíduos saudáveis, como se estivessem apenas fazendo uma reposição hormonal. Assim como ela falou no vídeo, pessoal, não se enganem, mulher não faz reposição de testosterona. Isso não existe, ainda mais em período fértil. Não existe você repor testosterona em período fértil. Só existe uma única ocasião onde é recomendado pelas maiores sociedades médicas do mundo, uma única ocasião para que aplique testosterona, ou gel, ou aquele pallet que é o chip, enfim, a forma não interessa, mas só existe uma indicação para o uso de testosterona em mulheres, que é o desejo sexual hipoativo na menopausa. Então, converse com o seu médico, porque essa é a única situação onde é recomendado pelas maiores sociedades médicas mundiais o uso de testosterona em mulheres. Fora isso, repor testosterona é uso de bomba para mulheres, tá? Mas enfim, eu não quero me alongar mais nisso aqui. Em outro momento eu vou fazer um vídeo, na verdade eu já fiz um vídeo sobre isso, só que eu não gostei do vídeo e eu vou editar, vou fazer um vídeo novo, na verdade, porque eu não gostei daquele anterior e eu vou explicar melhor quais são os riscos realmente de usar os hormônios, quais são os colaterais que podem acontecer. Então, um próximo vídeo eu vou fazer isso, mas esse não é para isso. Esse aqui eu quero falar exatamente daquilo ali que ela falou. Se perde barriga, diminui a bunda, se cresce a bunda, cresce a barriga, como é que a gente resolve esse problema? Antes de tudo, lembrando que se você quer ter esses resultados, ganhar massa muscular, deixar o bumbum durinho, perder a barriga, deixar o seu corpo mais definido, você precisa ter um treino que seja adequado para você, para o seu nível de treinamento, para a sua rotina e uma dieta que seja adequada de acordo com o seu objetivo. E é isso que eu faço na minha consultoria. O link está aqui embaixo e venha para o time dos naturais e realmente saudáveis. O que realmente acontece que a maioria das pessoas, muita gente, eu vejo treinando há anos. Quantas pessoas você conhece, quantas mulheres você conhece que fazem academia há anos e não tem um corpo lá muito bonito? Se conseguiu perder a barriga
a bunda não está legal ainda, se tem uma bunda legal, ainda tem barriga, né? Como é que a gente resolve esse problema? Eu tenho certeza que você conhece diversas pessoas que estão com esse problema. Eu conheço muitas. O problema é que a maioria das pessoas se iludem com os resultados iniciais. Deixa eu te explicar. Quando você começa a treinar, quando você começa a fazer seus exercícios, o seu corpo não está acostumado com esse estímulo. Então, qualquer coisa que você faça já é um estímulo suficiente para você ganhar massa muscular. Você consegue ganhar massa muscular facilmente. Então, mesmo que até o seu treino não seja muito bom, que você faça um monte de besteira e faça tudo errado, no início você consegue ganhar massa muscular. E também, como normalmente você nesse início está melhorando a sua alimentação, está fazendo escolha de alimentos menos calóricos, né? Está tirando aqueles doces, diminuindo a quantidade de doce, diminuindo a quantidade de frituras, está começando a comer um pouco mais de salada, de frutas ao longo do dia, aumentando a sua ingestão de proteínas. Com isso, você está ingerindo menos calorias ao longo do dia e você também está conseguindo perder gordura. Então, no início, é mais fácil que você consiga perder gordura e ganhar massa muscular de forma mais fácil, mais tranquila, sem precisar de muitos ajustes, sem precisar de um treino muito bem elaborado, sem precisar de uma dieta muito bem calculada. Meio que intuitivamente, com algumas dicas que você vai pegando por aí, você vai melhorando o seu treino, você vai fazendo um pouquinho mais de esforço, chegando próximo da falha, isso já é um estímulo para ganhar massa muscular, você está se alimentando melhor, então você está comendo menos calorias e você emagrece. Só que o problema é que a maioria das pessoas ficam iludidas com esse resultado inicial e acham que vai ser sempre assim. Só que não vai. Eu sinto te dizer, mas não vai ser sempre assim. Se você já treina aí há mais de 6 meses, 1 ano, você já deve ter percebido que está ficando mais difícil. Você de repente parou de perder peso, não está mais vendo diferença no ganho de massa muscular, parece que ganhar massa muscular está mais difícil, e é isso mesmo que acontece, principalmente para ganhar massa muscular. Então, o que acontece? Para perder gordura na barriga ou em qualquer lugar do corpo, não tem mistério. Você precisa estar numa dieta em déficit calórico, certo? Então, enquanto você ainda precisa perder barriga, enquanto você ainda precisa perder gordura, não tem jeito. Você precisa ajustar a sua dieta para que faça um déficit calórico, ou seja, coma menos calorias do que você gasta ao longo do dia, que aí você vai perdendo gordura. Ah, mas a minha barriga não sai de jeito nenhum. Se você mantiver essa dieta por um bom tempo, a sua barriga vai sair. O que acontece é que às vezes a gordura da barriga é um pouquinho mais resistente e demora mais para sair. Mas se você manter a dieta, pode ter certeza que você vai perder a gordura da barriga. Então, o primeiro passo é esse. Você vai precisar, então, decidir um objetivo de cada vez, porque depois que passou esse estímulo inicial, é muito mais difícil, enquanto você está fazendo esse déficit calórico para perder gordura, você ganhar massa muscular. No início, como eu falei, é fácil, mas depois de 6 meses, 1 ano fazendo isso, fica mais difícil. Aí você vai conseguir só perder gordura fazendo déficit calórico, mas dificilmente vai ganhar massa muscular. Principalmente se você já conseguiu perder uma boa quantidade de gordura. Os estudos mostram que se você ainda tem um percentual de gordura alto, mesmo em déficit calórico, você consegue ainda ganhar massa muscular. Só que se você já passou desse período de perder gordura, ou se talvez você emagreceu, mas acha que ainda não é o suficiente, mas enfim, você já está com um peso mais baixo, acredite, vai ser muito mais difícil de ganhar massa muscular.
E para ter glúteo, para ter a bunda dura e empinada, você precisa ganhar massa muscular no glúteo. Às vezes também vocês se iludem com aquela ideia de assim, ai não, eu já tenho muito glúteo, eu nem preciso. Não, você tem é bunda, e bunda é gordura. Me desculpe ser o franco aqui, né, que fala isso, mas se ninguém te avisou, a bunda que você tem é gordura. Às vezes você pode ter uma boa genética, acumular gordura ali de forma até uniforme, fica até bonitinho, mas acredite, essa bunda, se não foi construída com muito treino, muito agachamento, muito afundo, muito stiff, isso aí é gordura. E enquanto você estiver fazendo uma dieta para fazer um déficit calórico, você vai estar perdendo essa bunda também, tá bom? Você está perdendo bunda, mas está perdendo gordura. Então, para ganhar glúteo, que é coisa diferente, que é músculo, se você já passou desse período inicial, você precisa mudar a sua dieta e sair do déficit calórico. Ou seja, para você ganhar massa muscular, agora você precisa comer mais calorias. Então isso começa a virar um problema, principalmente para a mulher que tem medo de comer um pouco mais, de subir o peso na balança, tá? Mas olha só, antigamente a gente achava, né, era muito comum recomendar que para ganhar massa muscular deveria-se comer muito, deveria-se ganhar muito peso sem se preocupar com a quantidade de gordura que a gente estava ganhando, porque depois a gente iria perder essa gordura. Só que tem um estudo que vem para contrariar um pouco isso e as recomendações começam a mudar. Olha só, um estudo de 2023 pegou 21 pessoas, no fim só 17 terminaram o estudo, tá? Mas colocou essas pessoas para fazerem treino 3 vezes por semana, tá? Durante 8 semanas. E o que mudava? Eram 3 grupos. Um grupo fazia uma dieta com as mesmas calorias exatamente de que essa pessoa gastava ao longo do dia. Ou seja, ela não estava nem em déficit calórico e nem comendo mais para ganhar peso. Estava numa dieta onde ela estava mantendo o mesmo peso, certo? Um outro grupo deveria aumentar as suas calorias em cerca de 5% apenas do que elas comiam ao longo do dia. Então, por exemplo, assim, uma mulher, né, que treina quase todos os dias e tal, vamos arredondar aí, vai gastar mais ou menos cerca de 2.000 calorias. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas vamos arredondar para 2.000 calorias. Então, essas pessoas deveriam aumentar a sua ingestão calórica em 5%, ou seja, de 2.000 passar para 2.100 calorias. E isso é muito pouco, tá, pessoal? 100 calorias é uma banana só, ao longo do dia inteiro. Então é pouco, tá? Para vocês verem como o aumento da ingestão calórica era pequena. Um outro grupo, um terceiro grupo, aumentava ainda mais as calorias. Comia 15% a mais do que gastava ao longo do dia. Ou seja, se elas gastavam em média 2.000 calorias, teriam que comer 15% a mais, isso daria 2.300 calorias? Eu acho, fiz a conta de cabeça agora, mas eu acho que é isso. Então, já é um superávit calórico um pouco maior, já tinha que comer um pouco mais de calorias. Mas os resultados são muito interessantes. O que eles viram? Dos 3 grupos, os 3 ganharam massa muscular de forma semelhantes. Quem estava comendo calorias para manter o mesmo peso, quem estava comendo calorias para aumentar cerca de 5% das calorias diárias, e o outro grupo de 15%. O ganho de massa muscular foi praticamente o mesmo. O que mudou foi que aquele grupo que comia 15% a mais de calorias ao longo do dia ganhou mais gordura. Então todo o ganho de peso a mais deles
foi de gordura. Só que tem um porém, o treino dessas pessoas eram só 3 vezes por semana e era um treino relativamente curto, tinha em média cerca de 5 exercícios. Mas a gente consegue ainda pensar o seguinte, se você treina mais do que isso, se você treina 5 vezes por semana, ou se você faz só 3, 4 vezes por semana, mas faz um pouco mais de exercícios, 6, 7, 8 no máximo, não passe disso, a minha recomendação é que você não passe disso por dia, tá? Porque talvez você não esteja tirando o melhor do seu treino. Então, você talvez precise aumentar um pouco as suas calorias para não ficar só na manutenção de peso, para que você ganhe um pouco de peso. Inclusive, os autores sugerem que uma ideia para garantir esse ganho de massa muscular é que a gente suba o peso na balança cerca de meio quilo, de 0,5% do nosso peso a cada 15 dias, ou seja, 1% do nosso peso por mês. Então, por exemplo, se eu tenho 82 quilos, vamos arredondar para 80, então eu teria que aumentar cerca de 800 gramas do meu peso a cada mês. Você, normalmente mulher, vai ter em torno de 60 quilos. Então, você teria que aumentar o seu peso na balança cerca de 600 gramas a cada mês. A cada 2 meses, 1 quilo a mais na balança. Meu Deus, Rafael, como é que eu vou ganhar todo esse peso? Eu não sei o quê. Calma. Isso se você treina bastante, se você tem um bom volume de treino, se você já treina há um bom tempo, já perdeu gordura suficiente, isso é uma média legal para que você garanta o máximo de estímulos do seu treino. Senão, você corre o risco de fazer um monte de esforço na academia, fazer um monte de exercício, se desgastar um monte, dar a tua vida lá dentro, ficar 2 horas por dia lá dentro e o teu corpo não mudar nada. Por quê? Se você tiver um estímulo muito grande e não tiver uma dieta adequada a isso, voltada para você ganhar massa muscular, e você talvez esteja até em déficit, você não vai ganhar massa muscular. Ou também, o que acontece muito é que vocês treinam por um baita tempo, mantendo o mesmo peso e com um volume muito grande de treinos, de exercícios. Percebe onde está o problema? Os autores, inclusive, falam isso. Se você tem um grande volume de exercícios e você ainda está numa dieta de manutenção de peso, talvez você esteja deixando de ganhar massa muscular. Então, a ideia que fica aqui central é o quê? Depois que você já passou desse período inicial de 6 meses, 1 ano de treino, e você já perdeu uma boa quantidade de gordura, é hora de você mirar para o outro lado. É hora de você começar a pensar em ganhar massa muscular. E aí você vai ter que comer um pouquinho mais de calorias, caprichar na quantidade de proteínas. Mantenha a quantidade de proteínas em torno de 1,6 a 2 gramas de gramas de proteína por quilo de peso corporal. Ou seja, se você tem 60 quilos, você deveria comer em torno de 100 a 120 gramas de proteína ao longo do dia. Lembre-se que isso é de proteína e não de fonte de proteína. 120 gramas de frango não é 120 gramas de proteína. 120 gramas de frango vai ter em torno de 30, 40 gramas de proteína. Então você tem que se ligar a isso, eu não vou ficar dando mais explicações, para não confundir ainda mais o vídeo. E aí, uma outra coisa que é muito importante, que inclusive é citado nesse e em outros artigos, é que mais importante do que a ingestão calórica que você faça ao longo do dia para ganhar massa muscular, é muito importante o estímulo do treino. Ou seja, o estímulo do treino tem que ser muito bem feito. E o que é um estímulo de treino muito bem feito? É ter uma quantidade de exercícios que seja razoável para você, nem de menos e nem de mais,
E é muito comum vocês errarem para mais, fazerem mais exercícios do que vocês necessitam. E às vezes o problema não é nem com vocês, é o professor da academia, o instrutor da academia que te passa um monte de exercícios só para você se sentir cansada e você não está dando o estímulo certo. O que é dar o estímulo certo? É fazer as suas séries sempre próximo da falha. Os estudos são categóricos mostrando que é importante que você chegue próximo da falha. Chegar na falha é o quê? É tentar fazer o exercício e não conseguir. Você não precisa chegar na falha, mas você tem que chegar muito próximo disso. Então, o estímulo do seu treino tem que ser suficiente para conseguir gerar massa muscular, dar o estímulo para ganhar massa muscular. Então você tem que ter uma quantidade de exercícios que seja adequada, nem de mais e nem de menos. Exercício demais faz você fugir da falha, ou seja, você não vai treinar do jeito que deveria e você precisa sempre chegar próximo da falha e ir ajustando sempre a carga dos exercícios para que isso aconteça. Uma outra coisa também que é muito importante é ter uma boa amplitude nos seus exercícios, principalmente pensando em glúteo. Se você quer glúteos, você tem que fazer um agachamento com profundidade, você tem que fazer um afundo com profundidade, você tem que fazer stiff, levantamento terra. Ah, mas eu não consigo. Você precisa diminuir o seu peso para conseguir ter amplitude, que o estímulo para glúteo é muito melhor dessa forma. Tá bom? E é claro, eu recomendo que se tudo isso para você parece muito complicado, questão de dieta, de treino, como fazer o treino, como fazer esse balanço calórico, eu recomendo que você deixe isso na mão de profissionais. E é por isso que eu ofereço de novo a minha consultoria online, que é onde eu vou montar o seu treino de acordo com a sua experiência de treino, com o seu tempo disponível, com os exercícios que você prefere fazer e, claro, de acordo com o seu objetivo e te entregar uma dieta prescrita por nutricionista também de acordo com o seu objetivo. E tudo isso de forma natural e verdadeiramente saudável. Não é vendendo a saúde para conseguir resultados estéticos como a gente tem visto por aí. O link para a consultoria está aqui embaixo, me chama lá e vem mudar esse corpo de uma vez por todas, mantendo a sua saúde.